Apocalipse 16, os 7 flagelos da ira de Deus, que são o derramamento das 7 taças. As 7 taças da ira de Deus têm uma grande semelhança com as 10 pragas sobre o Egito, e uma profunda conexão com as 7 trombetas. Enquanto as trombetas eram alertas de Deus ao mundo ímpio, as taças falam da cólera consumada de Deus. É um princípio constantemente repetido e enfatizado pelas Escrituras, que Deus sempre adverte antes de finalmente punir. Assim foi no dilúvio. Deus avisou através de Noé. Deus avisou. As pessoas não obedeceram, não deram ouvido. O que aconteceu? Veio o dilúvio sobre a terra. Assim foi em Sodoma também. Deus avisou através do seu servo Ló, avisou o povo, avisou a família, avisou as pessoas, ninguém deu ouvido e veio a destruição. Assim foi também no Egito com Faraó. Deus avisou o Faraó, Deus avisou através de Moisés, através de Arão, avisou, não deu ouvido, veio as 10 pragas, vieram as 10 pragas sobre o Egito. E Jerusalém também, no ano 70, Deus avisou que ela seria destruída e não ficaria pedra sobre pedra, mas também não deram ouvido, continuaram no pecado e foi destruído. Os muros, o templo de Jerusalém, foi tudo destruído, não ficou pedra sobre pedra, diz a palavra do Senhor. Enquanto as trombetas atingiram primeiramente o ambiente, a natureza em que o homem vivia, e depois sim, o próprio ser humano foi atingido. As taças atingem diretamente os homens, diretamente. Enquanto as trombetas causaram tribulações parciais, objetivando trazer o arrependimento aos corações duros, as taças mostram que a oportunidade de arrependimento já se esgotou. As trombetas atingiram apenas 1/3 da natureza e dos homens. As taças trazem uma destruição completa. Enquanto os selos e as trombetas havia um espaço de tempo antes da 7ª trombeta. Estão lembrados disso aí? A gente estudou, as trombetas. Quando chegou na 6ª trombeta, tem um interlúdio, tem um espaço de tempo onde Deus trata de outras coisas e avisando o povo, preparando o povo. Aí depois vem a 7ª trombeta. E assim também foi com os selos. O 6º selo não foi direto para o 7º. Há um interlúdio, há um espaço. As taças não. As taças são derramadas sem interrupção. Os flagelos não devem ser analisados, irmãos, literalmente. O que é literalmente? Falar, o mar secou. Vai lá, o mar seca mesmo. Isso é literal. Então, quando a Bíblia fala aqui em Apocalipse sobre o mar, sobre as coisas, pode acontecer isso sim, mas a interpretação correta não diria correta, mas a interpretação não é somente literal. Então essa palavra vai se cumprir mesmo se o mar não secar, entendeu? Então o Apocalipse trabalha muito com símbolo e trabalha com bastante símbolo literal e bastante símbolo figurativo. Então nós não podemos, porque senão as pessoas vão ficar esperando. Não, quando o mar secar, aí eu aceito Jesus. Então não é assim que funciona. Não podemos analisar e interpretar somente literalmente. Mas a Apocalipse descreve o desamparo de Deus aos ímpios no dia do juízo. Hoje nós temos amparo em Deus. Deus é o nosso amparo. Deus é o nosso socorro, bem presente no dia da angústia. No juízo final, o ser humano não vai ter mais o amparo de Deus. A ceifa inicia
através da ira pura de Deus. Falei na terça passada bastante, pontuei bastante essa questão da ira pura de Deus. O Deus irado, os homens irão cair na mão de um Deus irado, onde essa ira é puramente ira. Hoje nós vivemos a graça de Deus. Então Deus, ele está com os braços abertos, constantemente esperando o arrependimento do homem. Quando a palavra de Apocalipse começar a se cumprir, Deus continuará de braços abertos, porém a sua ira será derramada. Hoje, por isso que sempre eu falo aqui, olha, se você pecar, hoje no tempo da graça, Deus não vai te castigar pelo seu pecado. Porque senão vai dar um parafuso aqui na gente, vai dar um nó na cabeça da gente. E a gente vai olhar para umas pessoas cuja vida, o estilo de vida, é 101% em pecado. Aí você vai olhar para a vida dessa pessoa e falar, mas ela é feliz. Mas ela é feliz, né? Ela é feliz. Então, o pecado que as pessoas cometem hoje, a mão de Deus não vai, porque se Deus colocar a mão, a pessoa some. Ninguém resiste, porque nós estamos na época da graça. Agora, todo pecado tem o quê? Consequência. Por isso que Gálatas 6 fala, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aí a pessoa semeia uma vida inteira, só espinho. Só espinho. Aí um dia ela vai querer deitar no sofá, leva uma espinhada e vai culpar Deus. Mas semeou espinho a vida inteira, Deus não castigou não. Foi o espinho que ela semeou que a furou. Mas aqui não, meus irmãos, no dia do juízo, o que vai acontecer? Vai acontecer que haverá somente a ira de Deus. Vamos iniciar então a leitura de Apocalipse 16. Vou fazer uma leitura direta até o versículo 16, porque praticamente não tem muito aí o que a gente falar. Os irmãos já vão entender só na leitura. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo: os 7 anjos vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. E ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, ó santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados
pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, se recusaram a arrepender e a glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não veja vista e não seja vista a sua vergonha. Até o 16. Creio que os irmãos entenderam bem essas partes que nós lemos agora. São catástrofes, flagelos de destruição. Destacando aqui o verso 12, que vai falar do sexto anjo, quando derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates. Aqui está falando em enigma, mas fala que as águas do rio Eufrates secaram, abrindo caminho para a invasão do inimigo. Então, os versos 13 e 14 vão clarear essa questão, nos informa sobre a tríade do mal. Tem um filme aí que é o Quarteto do Bem, né? Aqui é a tríade do mal. O Quarteto Fantástico, né? Aqui é a tríade do mal. O dragão, a besta e o falso profeta. No seu esforço de seduzir e ajuntar os reis da terra contra Deus, quando Satanás e o mundo se armarem na sua luta mais terrível contra a igreja, Cristo aparecerá para livrar o seu povo e triunfar sobre os seus inimigos. Que maravilha, irmãos. As pessoas que estiverem, né, na época da tribulação, um pouco antes, né, quando Jesus voltar, vai ser um momento de catástrofe também. Os dias estarão ruins e os santos serão atingidos também, porque o sol nasce para o justo e para o ímpio. Mas nós não vamos, se nós não formos para Jesus antes, nós não vamos sofrer, porque Jesus vem e leva a igreja. Jesus leva a igreja, e aqueles que ficarem vão passar por esse sofrimento. E os que permanecerem fiéis e receberem o selo de Deus na testa, vão passar pela tribulação, e a besta, o anticristo, vai matar eles. Mas eles vencerão a besta, porque vão para o céu. E aqueles que não permanecerem firmes e não receberem na testa o selo de Deus, vão receber a marca da besta. E estes, meus irmãos, vão sofrer todos esses flagelos. Todos esses flagelos. A segunda vinda será repentina e inesperada. Isso para os ímpios, visto que os filhos da luz estarão esperando, né? Vai ser inesperado para os ímpios. Mas para nós não vai ser inesperado. Vai. Nossa, Senhor Jesus, o Senhor veio e nem me avisou. Mas está escrito na Bíblia que ninguém sabe o dia e a hora, só o Pai. Então não vai ser surpresa, né?
Não vai ser surpresa. Quem estiver em Jesus não vai ser surpresa. Por isso que a igreja precisa vigiar constantemente, esperando a volta de Jesus. Jesus, ele ilustra o caráter imprevisto da sua volta, que ele virá como um ladrão na noite. No verso 16 nos fala da batalha do Armagedon, lugar de muitas batalhas decisivas em Israel. Armagedon é um símbolo, mas de que um lugar, é um símbolo de ceifa. Ou seja, na batalha do Armagedon, a igreja já subiu. E ali então, meus irmãos, Jesus ele vai liderar a vitória contra a besta, contra o falso profeta, contra o dragão. E nessa batalha então, aqueles que têm a marca da besta serão ceifados para o inferno. E aqueles que têm a marca do selo de Cristo, esses terão a oportunidade. Isso antes do juízo final. No juízo final, esses que receberam a segunda oportunidade já estão com Jesus, lá no trono. São aqueles que chegam e veem, né? Jesus ali, juntamente com os anjos, e aqueles que chegaram de vestes brancas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos permanecer firmes. Apocalipse não é um filme de ficção científica. Não é. Apocalipse é algo que já está acontecendo e que vai acontecer a cada dia mais até se concretizar, se completar toda esta profecia. Vou ler agora do verso 17 até o 21, até o final. Diz assim: o sétimo anjo derramou a sua taça, derramou no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito, ou seja, está consumado. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes. As cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram.